Estamos dando início ao quinto encontro da quarta temporada da Cátedra Intercom, encontros organizados pelos grupos de pesquisa da Intercom e que são sempre focados no tema central do congresso da Intercom, que neste ano vai ser Ciências da Comunicação contra a Desinformação. Congresso esse que vai ser realizado de modo presencial na Universidade Federal da Paraíba entre os dias 5 e 9 de setembro de 2022. Hoje a gente vai receber o pessoal do GP Games, que vai apresentar uma fala com o título Os Games nas Eleições de 2022, Desinformação e Cultura Gamer nas Campanhas Políticas. A gente está aqui pela plataforma Zoom e também pelo Facebook, e essa live vai ser disponibilizada depois de alguns dias no nosso canal no YouTube também. Eu sou o Andrew André, sou diretor científico adjunto da Intercom, e em nome do presidente Giovandro Ferreira e de toda a diretoria executiva da Intercom e também da coordenação da cátedra da Intercom, em nome da professora Sônia Maria Jaconi e do professor Rodrigo Gabriotti, declaro aberta, então, o quinto encontro da quarta temporada do GP de Games. Então, eu passo a palavra agora para o Ivan Mussa e para o José Messias, que vão fazer a apresentação das nossas convidadas de hoje à noite. Bom encontro para nós. Muito obrigado, Andrew. Agradecer ao Andrew, a Naira, a Sônia, o pessoal do Intercom, que ajudou a organizar aí mais uma edição da Live Cátedras, né, Intercom. Acho que é a segunda vez que o GP Games participa, né? Da primeira vez a gente fez, na verdade, uma live parceria com o GP de Estética, que também foi muito interessante. Então, agradecer pelo espaço, né? E por também dar essa liberdade da gente definir o tema, procurar, né, dialogar, claro, com o tema da desinformação, que é o tema geral da Intercom, que foi o que a gente tentou fazer, né? Só me apresentando rapidinho, meu nome é Ivan Mussa, sou professor da UFPB e do Departamento de Mídias Digitais e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Eu estou agora nessa nova gestão como coordenador e com o professor José Messias como vice, né? E a gente resolveu começar, né, essa primeira fase aí do GP Games, nossa primeira live, né, falando de um tema que eu acho que é importante, né, e que pela primeira vez eu confesso que eu não imaginava que isso ia acontecer quando eu comecei a estudar games há alguns anos atrás, né, que a gente ia ter essa relação tão íntima entre um tema como eleições e videogames, né, e tudo que circunda o jogo, as dinâmicas, os públicos, a estética, todas essas questões, né? Mas é inegável que existe essa relação, embora a gente ainda tenha muito chão para percorrer para compreender, né? Então, é essa que é a intenção, é começar a mapear isso, e aí as nossas convidadas, eu acho que são os melhores possíveis, foram as primeiras pessoas que eu pensei logo em chamar para a gente discutir isso, e que bom que elas aceitaram, né? E aí já agradecer muito a Luísa e Sueli por terem destinado esse tempo, esse esforço aí para nos ajudar com essa tarefa. É muito importante para a gente, né? E antes de apresentar elas direitinho, eu vou passar rapidamente para o meu colega José Messias, para ele fazer uso da palavra brevemente, né? E que eu também não vou me demorar muito depois dele, para a gente já ouvir nossos convidados e depois partirmos para a conversa, né? Para o diálogo. É isso. Boa noite a todos. Podia falar já, não é? Eu sou o professor Zé Messias, eu sou professor aqui do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da UFMA em Imperatriz, do campus Imperatriz. Eu estou assim começando a fazer parte dessa gestão, né, do GP de Games da Intercom, né, com o professor Ivan. Sou vice-coordenador. Eu gostaria de agradecer, fazer minhas palavras do Ivan, né, a organização, né, por esse espaço. É muito legal poder mostrar, né, que os games também têm sua contribuição nesse debate nacional, né, que está acontecendo. E, claro, também agradecer as convidadas, né, a professora Sueli, a professora Luísa, pela participação, por terem aceitado o convite, né? E essa aqui é meio que a van premiere dessa gestão do grupo, dessa coordenação. Então, eu acho legal. Sejam bem-vindos. Quero dizer, todos estão aqui com a gente na sala do Zoom. Quem estiver assistindo
no Facebook, né, que está sendo transmitido agora, e fazer o convite para mandarem trabalhos para o GP Games, né, que vai acontecer, como foi avisado aqui na abertura, né, em João Pessoa, né. Os prazos estão correndo do Intercom, tem um prazo até confortável, né, de julho e agosto. Então, mande seu trabalho, são bem receptivos. Aproveitem a fala de hoje para se inspirar também, né? E esperamos ver vocês também presencialmente na reunião do Intercom em João Pessoa. Então, só eu queria falar, obrigado, gente, e passo a palavra de volta ao companheiro Ivan. Ótimo, maravilha. É isso, reforçar essa divulgação aí de Zé, né? Lembrar também que eu esqueci de falar que a gente vai começar agora a mesa, né? E quem tiver perguntas, coloquem aí no chat, tanto no Facebook quanto aqui no Zoom, que eu, o Andrew e o Zé, a gente vai fazer essa seleção aí das perguntas para depois, nas fases de debate, né? Na fase de debate, a gente conversar. Então, só reforçando, né, o Andrew já tinha avisado, mas o nome da nossa mesa de hoje é os Games nas Eleições de 2022, Desinformação e Cultura Gamer nas Campanhas Políticas, né? Nossas convidadas são as professoras Sueli Fragoso, né? Professora Sueli, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua no programa de pós-graduação em Comunicação e graduação em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, presidente do chapter brasileiro da DIGRA, né, da Digital Games Research Association, PhD em Communication Studies na University of Leeds, eu peguei o Lattes inteiro mesmo, tá, gente? Mestre em Comunicação e Semiótica na PUC, arquiteta pela USP e coordenadora do Laboratório de Artefatos Digitais, que eu acho que deve ter um monte de gente aí, pelo menos eu espero que sim. E a professora Luísa Santos, doutora em Comunicação e Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estágio doutoral na Goethe Universitat, eu não sei se eu falei certo, e na Sussex Humanities Lab da University of Sussex do Reino Unido, né? Atualmente é pesquisadora da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, né? FGV-DAP, lidera atividades de desenvolvimento e pesquisa no Cubo de Inovação. É coordenador também do GP de Tecnologias e Cultura Digitais, né? Então também, de certa forma, é uma live conjunta aqui dos dois GPs, né? Pesquisa mídias, culturas digitais, inteligência artificial, discurso de ódio e cultura gamer. Consultora também de pesquisa científica, comunicação digital na Escola de Comunicação. Então a gente combinou na ordem, né? Começamos pela Luísa, cada uma vai ter mais ou menos 20 a 30 minutos, né? E aí eu posso combinar aqui de falar no chat quando tiver faltando uns 5 minutos. Então, acho que deve ter até um barulhinho ali, uma notificação para a gente ter esse controle. Mas é isso, né? E aí vamos ter uns entre 30 e 40 minutos de debate depois. Então, vou passar a palavra, novamente agradecendo muito para a Luísa. E é isso. Muito obrigado, Luísa. Fica à vontade. Oi, boa noite. Então, vou começar agradecendo, né, Ivan e Zé Messias pelo convite e o GP Games pela acolhida. Fiquei muito contente com o tema dessa mesa, assim. E também fiquei muito contente de estar nessa mesa ao lado da Sueli, que foi minha orientadora de doutorado. É a primeira dobradinha desse tipo que a gente faz numa mesa, então estou feliz e nervosa ao mesmo tempo. Bom, eu vou começar, assim, eu vou logo compartilhar a tela, daí até vou te dizer, Ivan, que eu não sei se quando eu estiver compartilhando tela eu vou ver o chat, talvez, daí se você me avisar que falta 5 minutos e eu continuar ali falando muito, você pode me avisar por áudio, tá? Então, acho que só para começar, assim, né, sobre esse tema, especificamente, que eu vou falar um pouco mais sobre jogos e cultura gamer e campanhas políticas, né, ou comportamento político mais estrito sensu, é um tema que vem me interessando já faz algum tempo, assim, principalmente desde, né, da minha entrada. O Ivan ali foi muito generoso na apresentação que fez de mim, então desde a minha entrada na FGV-DAP, que é um centro de pesquisa muito voltado para estudar a democracia digital, comportamento político, debate político, né, especialmente em redes sociais, e
os meus interesses de pesquisa e novos interesses de pesquisa que a gente estava desenvolvendo lá, né, que tem a ver com cultura digital de um modo geral e, mais recentemente, então, um pouco também voltado para os jogos. E apesar de ser um tema que faz bastante tempo que, né, tem me interessado, a gente chegou a fazer debates sobre esse tema também esse ano passado, lá na DAP, é um tema que só muito recentemente eu tenho conseguido, de fato, poder pensar um pouco sobre ele. E o que eu vou trazer aqui hoje é muito, assim, um pouco pensar conjuntamente com vocês, porque, de certa forma, esse tema fica para mim como uma grande interrogação e, de fato, a minha apresentação ela começa com uma pergunta e vai derivar a partir daí. Mas tentar pensar um pouco com vocês algumas, né, coisas que eu venho pensando, percebendo, e que a gente talvez possa pensar junto no cenário que já se apresenta, mas que eu tenho certeza que vai se intensificar mais ao longo desse ano de eleições e provavelmente nas próximas eleições também. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver. Eu acho que sim. Funcionou. Tá. Eu tenho que deixar maior ou tá bom assim? Olha, eu acho que assim dá para a gente ver, mas eu acho que se você quiser colocar em tela cheia... Tá. Mas ele tá bem legível, assim, tá bem tranquilo. Se não der... Ups. Ai, peraí. Ai, visualizar, né? Sempre tem esse momento de ser muito ruim com tecnologia. Eu confesso que na interface do Mac é uma coisa assim que não, te ajudar eu não vou conseguir. No máximo um apoio moral. Mas aconteceu? Deu certo? Tá, perfeito. Tá. Deixa eu ver só se eu consigo diminuir aqui, porque... Tá, agora sim. Eu não vejo o chat, tá, Ivan? Então você pode, qualquer coisa, me falar. Pode deixar, eu falo aqui. Bom, então tá. Essa aqui era a capa de Era Pra Tá quando eu fiz a fala inicial, mas tá bom. Para vocês verem, né, que essa é uma fala talvez um pouco bastante muito, né, inicial ainda sobre o tema. Ela não tem exatamente um título e eu, né, já começo com uma questão que é a questão que eu tenho me perguntado e que eu gostaria de, né, tentar desdobrar para o debate hoje. Eu acho que, bom, a pergunta é, né, por que a cultura gamer é vista hoje como um campo de batalha ideológico, não só interno, né, aos seus membros, mas externo, então, a ser conquistado, modificado, persuadido de alguma forma. Por que eu coloco essa questão, né? Eu acho que ela vai muito de encontro com o próprio, né, a percepção deste ser um tema importante para a gente falar no GP de Games, mas de uma certa proliferação que a gente tem visto, tanto talvez uma preocupação da imprensa, né, com esses aspectos, uma proliferação de pesquisas em torno, enfim, aí eu vou desdobrar um pouco, mas em torno do gamer, das suas percepções ideológicas e políticas, e também uma movimentação política que a gente vem percebendo, né, que não é dessa eleição, não é também só da eleição passada, mas que vem se intensificando, talvez na sua utilização de abordagens ou estratégias para, em alguns momentos, talvez dialogar com esse público, em outros momentos, talvez utilizar elementos que têm a ver com essa cultura, talvez não necessariamente para dialogar com esse público, mas, né, a gente vai explorar um pouco isso. Mas eu me peguei, né, muito pensando que, né, parece haver crescentemente uma ideia social de que o âmbito da cultura gamer ele é um âmbito a ser explorado, né, ou persuadido no sentido político. E aí, eu acho que talvez a questão um pouco mais recente é que essa é uma percepção que não acontece só no âmbito da direita ou da extrema-direita, que é onde a gente tem mais literatura sobre, mas começam a aparecer muitos movimentos
né, um pouco mais de pautas progressistas, talvez, ou de políticos alinhados à esquerda ou centro-esquerda. Bom, então o que eu vou tentar fazer hoje é tentar pensar coisas, né, elementos que podem ajudar a responder essa pergunta de por que, para atores externos, a cultura gamer está sendo percebida dessa forma ou está sendo abordada dessa forma do ponto de vista das campanhas políticas. Então, para começo de conversa, eu tentei mapear, então, que seriam 6 aspectos relacionados a isso, né, que podem dar algumas pistas de por que esse âmbito está sendo encarado dessa forma. Então, o primeiro tem a ver com o papel dos gamers na eleição do Bolsonaro, em 2018, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Talvez tenha a ver também com uma identidade gamer vista, considerada como hegemônica, aquela que predomina em relação a outras identidades dentro dessa cultura. Um terceiro ponto é o rechaço dos jovens em relação ao governo Bolsonaro, que é um dado um pouco mais recente. Um quarto tem a ver com o distanciamento dos jovens da política tradicional, e aí a relação que cultura gamer, ou jogos, ou cultura digital, cultura de internet vão ter com essa ideia do jovem. Quinto, com a noção, né, de como os influenciadores digitais hoje são formadores de opinião e ponto de contato para ideias políticas. E sexto, está um pouco ligado à lógica das mídias digitais e o potencial da brincadeira política. Usei esse termo talvez por falta de um termo menor, mas vocês vão entender, falta de um termo melhor, vocês vão entender melhor o que eu vou estar falando quando chegar lá. Acredito que, infelizmente, não vou terminar de responder a pergunta do começo nessa apresentação, mas acho que vai dar uns elementos aí para a gente conversar. Bom, então, né, o elemento 1 tem a ver com essa... eu cito aqui, né, um relatório de pesquisa que foi realizado pelo Núcleo de Etnografia Urbana e Audiovisual, coordenado pela Isabela Calil, em 2018, que é um relatório de pesquisa que analisa durante 2 anos, se não me engano, de 2016 a 2018, de uma forma misturando entrevistas qualitativas com um pouco de etnografia, e essa pesquisa ela tenta entender quem são, né, e o que pensam, o que acreditam as pessoas que votaram, né, ou apoiaram o Bolsonaro na eleição de 2018. E ela faz, então, essa pesquisa, ela faz um mapeamento de 9 tipos, né, 9 diferentes perfis que foram encontrados durante ali esses 2 anos de pesquisa, e foram mais de 1.000 entrevistas, se eu não me engano, então um corpus bastante substancioso, e ela mapeia, então, né, 9 tipos ou 9 sujeitos, 9 categorias de apoiadores, né, e votantes do Bolsonaro em 2018. E uma dessas categorias, né, é a categoria nerds, gamers, hackers e haters. Ela é categorizada como homens de 14 até 34 anos, que fazem, então, uso de fóruns restritos e de jogos como uma forma de comunicação e de mobilização, que costumam ter uma crítica bastante racista e misógina de elementos da cultura pop, então reclamar de como um determinado jogo ou um filme ou um quadrinho, etc., está representando mulheres, ou um personagem principal, ou o tipo de representação de mulher que se faz, por exemplo, né? Acho que todo mundo que está minimamente familiarizado com cultura gamer já viu N episódios disso, e que se mobilizam, né, em ataques online, em fóruns e em redes sociais, especialmente, então, focando as minorias opositoras ao governo Bolsonaro, no caso, isso era pré-governo, então, ao Bolsonaro em si. Esse grupo, né, que é um desses 9 tipos, foi considerado para essa pesquisa como um dos principais responsáveis, né, principalmente pela ascensão da ideia do bolsomito, né, a partir da produção e distribuição de memes, né, em tom de brincadeira ou, né, de ironia, e naquela estética, né, até podia ter colocado umas fotinhos assim,
mas todo mundo viu isso, naquela estética bem tosca mesmo, eu acho que esse é o termo que a gente tem para falar. Então, a importância desse grupo, né, entendido dessa forma, nesse momento da eleição, é uma das coisas que chama muito a atenção nesse momento de campanhas políticas para a cultura gamer, um papel talvez decisivo, né, que teve nessa conjuntura política, que obviamente é muito mais ampla, né, do que a cultura gamer, mas um papel que foi aí importante, e talvez um papel, eu acho que isso mais, talvez, do que uma afinidade ideológica, uma das coisas que chama muito a atenção é a capacidade de mobilização desse grupo, né, que se mobiliza para as pautas que lhes são de interesse, de forma a fazer muito barulho, né, de fato conseguir movimentar, e foi essa movimentação que foi muito importante, e que é o que faz também com que algumas pautas que, por mais que a gente super discorde do conteúdo delas, elas ganham uma proeminência pelo barulho que fazem. Então, esse potencial de mobilização também acho que é um aspecto que é muito visado, né? Essa mobilização da comunidade. Um segundo elemento, então, seria essa identidade gamer padrão, que está associado, né, com o primeiro elemento, mas que seria, então, né, de um homem branco, né, jovem, que se entende ainda, talvez, como parte de uma cultura de nicho, que não é compreendida, que sofre preconceito, né, em suas próprias palavras, que tem traços já, né, aí aqui no GP de Games a gente tem, né, tem o Falcão, tem o Ivan, tem os pesquisadores que já falaram sobre, né, já pesquisaram muito sobre esses traços reacionários, né, e essa associação dessa identidade padrão gamer, né, com outros aspectos políticos neoliberais. Mas também, então, marcada por uma masculinidade tóxica, né, que torna muitos dos espaços de jogos pouco convidativos, né, para mulheres, para pessoas LGBTQ+, para negros, entre outros. E a própria identidade gamer passa a ser muito associada também externamente a essa ser marcada, vamos dizer, a esse rechaço às minorias e ações violentas no contexto online. E isso acontece tanto por integrantes, né, dessa cultura que obviamente não se sentem representados por esses aspectos e que muitas vezes têm o acesso restrito ou passam por situações muito desconfortáveis, mas também percebido, né, do lado de fora dessa cultura como por esses momentos, esses ápices de mobilização que tem a ver com esse rechaço às minorias ou a pautas minoritárias, por assim dizer. Mas é importante perceber que essa identidade hegemônica, né, essa identidade predominante, essa identidade mais barulhenta, né, por assim dizer, ela passa a ser vista também por atores externos dessa comunidade como um espaço a ser conquistado, né, um espaço onde se deveria trabalhar pautas para uma possível proliferação de pautas progressistas. Então, eu acho que existe uma percepção social assim no Brasil de que o âmbito da cultura gamer ele está fortemente associado, né, a esses traços reacionários, mas que por isso mesmo, né, seria talvez um local de disputa política e onde poderia haver uma entrada de pautas progressistas. Vamos ver aqui. Bom, um terceiro aspecto, então, tem a ver com esse rechaço, né, dos jovens ao governo Bolsonaro. A gente tem pesquisas recentes que vêm apontando que os jovens são, né, o grupo que mais rejeita o governo Bolsonaro, o que abre espaço para campanhas da oposição e uma espécie de luta por esse grupo, né? E pelos dados, né, que a gente estava falando anteriormente, a gente entende, evidentemente, que existe uma sobreposição, né? Hoje, quando a gente fala de jovens, a gente também está falando de jovens dentro de uma cultura gamer e também que atualmente
o consumo e, né, a imersão dentro desse contexto dos jogos, ele não é, de fato, mais uma cultura nichada, né, e que está muito proliferada, de certa forma. Então, existe uma certa, né, associação direta entre, bom, jovens, né, também são jovens desse grupo, como, por exemplo, da cultura gamer, e eles são um espaço, né, que é importante porque existe um descontentamento com o governo Bolsonaro, por mais que isso possa conflitar com os aspectos anteriores e com a própria participação, né, e aí eu chamo identidade gamer mais hegemônica, porque não é, né, a única, essa é talvez a predominante, ou talvez a que se expressa de uma forma mais enfática ou barulhenta, mas não é a única. Então, que existe espaço dentro desses espaços, talvez, né, que possam ser ganhos. Também, né, tem a questão dos jovens com o voto facultativo de 16 a 18, que são vistos como, né, um público que pode fazer diferença no ano eleitoral, ou um público com o qual se precisa dialogar e mobilizar. Isso vai ter a ver também com o quarto ponto que eu vou falar. E eu acho que né, essa sobreposição entre jovens e cultura gamer, ou talvez cultura de internet, está, né, muito associado justamente para essa questão, né? Porque quando a gente pensa em espaços que a política tradicional talvez ainda precise se inserir e dialogar com, o grupo dos jovens é um dos principais que aparece, e a cultura de internet é, né, o seu representante. E, nesse sentido, a cultura gamer é talvez o expoente máximo do que a gente fala quando a gente fala de cultura da internet. Então, seria um espaço nos quais também campos progressistas, né, para além, talvez, dessa já existência de um determinado contexto ou pautas mais associadas à direita ou extrema-direita, seria um campo também para pautas progressistas adentrarem e ganharem espaço. E aí isso se relaciona diretamente com essa questão do distanciamento, né, dos jovens da política tradicional. Tem um estudo lançado no começo desse ano, 2022, eu acho que foi em março, mas não tenho certeza, talvez foi em janeiro, chamado Juventude e Democracia na América Latina, e é um estudo feito também é um estudo qualitativo, que em diversos países, acho que foram 5 países da América Latina, o Brasil é um deles, e o objetivo desse estudo era entender a relação do jovem com a política tradicional e com a democracia. E os achados dessa pesquisa são muito interessantes para a gente entender também, né, o que contexto, o que é que está acontecendo, e talvez essa corrida, né, que a gente vem vendo, e no final tem alguns exemplos ali que a gente vem vendo nas campanhas, nessa corrida aos aspectos gamers, ou aos aspectos relacionados à cultura da internet. Então, alguns elementos que as pesquisadoras mapearam. Que os jovens se engajam mais com pautas que são próximas de si mesmo, inclusive próximas geograficamente, e também com políticos mais próximos geograficamente, então tem uma dificuldade maior de se engajar numa eleição presidencial, porque isso é mais longe da sua realidade imediata, daquilo que vai fazer uma diferença mais imediata na sua vida. Que existe um certo ceticismo, né, em relação aos políticos e às instituições, mas não em relação a pautas e valores democráticos. Isso é interessante notar, porque essa pesquisa ela foi feita tendo muito cuidado assim, metodológico com a representação de diferentes grupos. Então, elas fizeram grupos focais pequenos, e os grupos eram sempre divididos em grupos que têm um alinhamento à direita, né, ou centro-direita, grupos que têm um alinhamento à esquerda ou centro-esquerda, e grupos que, né, não apoiam necessariamente candidatos de nenhum desses lados, né, seriam neutros, vamos dizer assim. E esse estudo percebeu que, apesar de, sim, haver esse certo ceticismo, essa falta de engajamento com a política e as instituições mais tradicionais, né, que os jovens não percebem
até percebem que aquilo é importante, mas acham muito descolado da sua realidade e, principalmente, um tipo de ação e de debate muito distante da sua realidade, mas que eles se envolvem muito com pautas sociais e com valores democráticos, né? E que agem sobre essas pautas, às vezes, de uma forma mais regional, sei lá, participando de algo relacionado a uma ONG ou um levantamento, por exemplo, de doação de alimentos, mas, né, tem pouco interesse em se informar sobre política e até debater sobre política. Também elas encontraram, né, eu acho que é algo aí que, para quem estuda comunicação e cultura digital, já é evidente há algum tempo, mas o estudo mapeou que o consumo de informação, inclusive a informação política, acontece pelas redes sociais e acontece em meio ao entretenimento, né? É quase um acesso à informação acidental. Então, porque eu estou vendo uma live de maquiagem, nessa live de maquiagem, a fulana que está produzindo conteúdo está falando talvez sobre uma pauta relacionada às mulheres ou até a feminismo, né? Mas está falando sobre uma pauta política, mas não sobre uma associação com políticos, né? Então, sempre é muito reforçado nesse estudo o quanto os jovens rechaçam muito essa associação partidária, mas que vêm com bons olhos e que disseram que despertaram para determinados elementos quando, né, estavam consumindo um outro conteúdo que não tinha nada a ver e foi dito algo nesse sentido e acabaram até pesquisando mais e a coisa foi indo. Então, é um consumo que não é exatamente de informação necessariamente, porque pode ser uma opinião, né, pode ser uma movimentação política, mas ele é acidental. E que pelo excesso informacional que essa geração passa, né, que é muito diferente e vem se acelerando cada vez mais, né, em relação às gerações anteriores, eles buscam por conteúdos divertidos e leves, e aí que eles entram em contato com essas pautas, mas eles fazem pouquíssimas buscas relacionadas a pautas políticas ou a pautas específicas, né? Então, eu dei o exemplo ali da maquiagem, mas um outro exemplo que aparece no estudo é das lives e streams de jogos, e a associação, por exemplo, com a questão do imposto sobre jogos e equipamentos, que já foi mapeada, né, numa pesquisa que acho que até foi apresentada no GP de Games do ano passado, acho que é do Ivan, do Falcão, mais alguém, não me lembro. Então, esse consumo acidental, né, de uma opinião ou, né, de uma pauta política, isso é bem-vindo e é a forma que isso chega aos jovens, né? Então, isso tem um papel muito, muito grande, né, na formação e talvez até, segundo o estudo Mapeia, no despertar político de alguns jovens. Ainda nesse mesmo estudo, né, uma coisa que aparece muito forte, tem a ver com isso que eu estava falando, é essa questão dos influenciadores digitais como esses formadores de opinião, né? Então, que eles vão ser esse principal ponto de contato dos jovens com essas pautas políticas, né? E que vai haver essa exposição secundária e que é muito marcada por uma relação de confiança com aquele influenciador, né? A minha entrada numa determinada pauta política marcada por, né, por uma relação que eu já tenho estabelecida com base em outra coisa que não é política. Isso é muito importante, segundo né, os dados desse estudo, que é isso, que a relação entre, né, o jovem e o influenciador não está calcada na política. A política é secundária e o laço anterior é muito importante, né, ao levar essa pauta política. E uma das coisas também que eu achei muito interessante e que talvez tenha a ver com o que a Sueli vai falar, não sei, tá um suspense, mas que por que os jovens tomam contato com as questões políticas muito mais, com as questões de política muito mais como, né, comentários, opiniões, embates, e não como notícias, porque não buscam por notícias dessa forma, eles percebem a política como um enfrentamento, como uma guerra, como algo que é belicoso, de certa forma, e não como uma possibilidade de diálogo, ou a democracia como essa, né, certa tentativa, sempre, né, no horizonte de possibilidades de acomodar a divergência. Não,
o âmbito político é visto, né, de uma forma muito, né, polarizada, que tem muito a ver com esse ambiente das redes, como as coisas chegam. E um outro ponto importante, que eu acho que vai impactar muito, né, como se tem pensado, talvez, as campanhas políticas, é que as pautas políticas, elas estão difusas no dia a dia, né, desses jovens que as consomem, que estão permeadas de muitas outras interações online. Então, dificilmente esse público, né, jovem desse estudo, ele vai buscar ou consumir muitos conteúdos relacionados a, por exemplo, seguir todos os canais do YouTube dos candidatos à presidência. Não, conforme isso vai chegando. Embora eles tenham mencionado, acho que eu vou falar isso mais para frente, essa expectativa do diálogo direto, né, do diálogo um pouco mais transparente com os políticos. Só um minuto. Um outro ponto que eu acho que é interessante... Luísa, só para avisar que chegamos nos 5 minutos, tá? Aí 5 minutos a gente chega... Tá bom. Então, um outro ponto é essa questão das lógicas das mídias digitais, né? E do que eu estou tentando chamar de brincadeira política, talvez sem muito sucesso de definição do termo. Por lógica das mídias digitais, né? Eu quero apontar para uma questão que a gente já vinha, né, vendo... foi muito evidente nas eleições de 2020 e aparece nesse estudo a expectativa, né, dos jovens de que os políticos se comportem de uma forma menos conservadora, não necessariamente em suas pautas conservadoras ou progressistas, mas nas suas atitudes, no seu jeito, na forma de conduzir, na forma de falar, na forma de se relacionar. E que esses jovens esperam hoje dos políticos a adesão, né, a valores que estão muito associados às lógicas das próprias redes sociais, como, por exemplo, né, a lógica da transparência, da autenticidade ao lidar com seus públicos, né, de dar acesso direto, né, isso foi muito, apareceu muito nesse relatório, como é um valor, por exemplo, o que Bolsonaro faz, de fazer uma live e entregar, vamos dizer assim, as notícias, né, se comunicar diretamente sobre o que está sendo feito, pensando, etc., blá, blá, blá. Por mais que a gente tenha qualquer divergência com o conteúdo que acontece nessas lives, essa priorização da comunicação direta entre eles e o seu público, porque é mais um público do que eleitores, é vista como muito positiva, né? Porque essa autenticidade, essa transparência que as mídias digitais, no geral, nos convocam hoje, né? E que tem muito a ver com diversos dos formatos que a gente tem, inclusive na produção de conteúdo da cultura gamer. Os jovens também apontaram que esperavam, né, dos políticos conteúdo descontraído, com humor, conteúdo leve, curto, ágil, sedutor, divertido, né? No formato de tweets, stories, vídeos, TikTok e streamings. E aí, um pouco dessa relação do quanto o humor pode ser, né, uma saída, e até vou falar de um caso, se conseguir, o humor pode ser uma saída para essa demanda, né, porque eu acho até um pouco curioso, porque é uma demanda de que o político seja o que ele não é, né? É a demanda de que o político seja um produtor de conteúdo e que produza conteúdo para além do que tem a ver com política e que a política apareça ali de alguma forma. Mas talvez uma saída para isso é essa relação, né, de brincadeira política ou do humor político. E o quanto isso tem muito a ver, de fato, né, com comportamento político. E aí eu acho que não vai dar muito tempo de citar exemplos, mas é muito claro, por exemplo, no ano passado 2020, teve aquelas lives do Felipe Neto com o Boulos e Manuela. E aí, teve a live, teve, né, milhões de visualizações e muitos comentários e tal. E depois das eleições, quando o Boulos perdeu e se volta lá no vídeo, teve muitas pessoas que voltaram nos comentários só para tirar sarro, para zoar com o fato de que o Boulos tinha perdido. E que eles tinham voltado na live só para comentar que Boulos perdeu, não adiantou nada Felipe Neto ter feito aquilo, não adiantou nada Boulos ter feito live, blá, 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 blá. Mas a questão é que nesse aspecto que pode ser interpretado do ponto de vista da política como
um comportamento vazio, no sentido não é um comportamento, não é uma ação política, eu acho que talvez seja assim, e uma das questões que a gente tenha para enfrentar né, nessa mistura entre cultura de internet, né, e política, é que essas brincadeiras dizem muito, e que esse tipo de comportamento diz muito, né, e que é, inclusive, talvez uma base também de outras interações. Vou tentar aligerar. Tá. Isso aqui não é muito importante, era só que eu estava tentando organizar, sistematizar essas diferentes formas, né, de relação entre os games e as campanhas políticas que têm aparecido. Então, um ponto é jogos com conteúdo político ou gamificação de aspectos da campanha, uso de elementos gamers nas campanhas ou estratégias de comunicação dos candidatos, e um terceiro é a mobilização em si da comunidade gamer para determinadas pautas ou determinados valores associados a um campo ou outro. Ai, que horror, ficou um duplo, fiz um slide mais bonitinho, tá bom. Aí eu trouxe só alguns casos, assim, para a gente ver e tentar falar brevemente, né, até já estava falando aqui do caso do Boulos da Manuela no Among Us, mas esses são, né, alguns casos em que a gente tem visto, né, pós já 2018 e mais associados, né, aí há um espectro de esquerda, alguns políticos tentando, né, se aproximar desse público jovem, dessa cultura de internet ou da cultura gamer. E que isso muitas vezes são elementos que né, não tem muita especificidade, que é tudo um pouco misturado de certa forma, né? Então, a gente tem o Ciro, né, que tem aquelas lives do Ciro Games, e tem também um conteúdo de um conteúdo de react que ele faz, que tanto depois vai para o YouTube dele, ele reagindo, né, a determinadas situações ali, que tem sempre um cunho político, e isso também aparece no TikTok dele, e eu acho esse formato interessante, é um formato que teve uma certa repercussão, inclusive o YouTube do Ciro é o YouTube que mais tem interações de todos os candidatos, né, pré-candidatos à presidência, apesar da pouca expressividade dele, né, de fato, a intenção de votos, mas a lógica do conteúdo do React do Cirão, como aparece às vezes, é muito interessante, porque, apesar de eu achar, assim, que às vezes dialoga pouco, porque ele, sei lá, né, o Ciro tem, assim, um jeito um pouco velho de falar, mas ele faz a crítica política com base no humor, que é uma estratégia de conteúdo que funciona, porque ele nem exagera tanto, né, o ponto de vista de ficar, né, exagerada a crítica, mas ele faz essa crítica do outro de uma forma um pouco engraçada. Alguns são mais, alguns são menos, alguns nem são engraçados. Mas ele tenta fazer essa crítica com base no humor, e eu acho que é um formato que tem, né, funciona de certa forma. Isso né, esse tipo de formato tentando, talvez, utilizar elementos próprios da cultura da internet e alguns da cultura gamer, como, em teoria, eram para ser as lives lá do Ciro Games, embora eu acho que tem ainda ainda é muito formal para a gente dizer que é qualquer coisa parecida. A estratégia, né, da parceria Felipe Neto com o Boulos e a Manuela em 2020 foi um pouco diferente, porque é justamente a ideia de usar o poder, talvez, né, de um influenciador ou de um produtor de conteúdo para chegar em determinadas audiências. A live do Boulos é uma live que eu considero muito boa, porque teve uma mescla que justamente os jovens estavam, né, falando, demandando, né, que essa mescla um momento de descontração, eles estão ali jogando, é um jogo divertido e tal, é engraçado, o Boulos não sabe jogar direito, tem as filhas deles que estão roubando e tal, então, tudo isso muito visível, mas também aparece muita piada que tem uma conotação política e que funciona para trazer esse candidato, talvez, de uma forma diferente e expô-lo a um público diferente. Essa estratégia é parecida com a que o Lula utilizou quando ele foi ali no Podpah, o podcast. Também foi uma participação que teve muita repercussão nas redes sociais especificamente, e que aparecem em resultados de pesquisa que jovens tomaram contato com a figura do Lula, de fato, mais próxima, nesse podcast. Então, tem um fator de apresentá-lo, né, a outros públicos. Já não sei se alguém já viu o Lula Verso, é um site com várias redes sociais e canais no WhatsApp de conteúdo relacionado ao Lula. E
eu vou falar, juro, só mais 2 minutos, tá? De conteúdo relacionado ao Lula, e é focado no público jovem, ou seja, é separado do restante do conteúdo ou das outras contas ou do outro site do Lula ou dos outros perfis do Lula nas redes sociais. Não é um projeto que tem dado muita visibilidade, assim, e eu acho que uma das principais coisas que não dialoga com esses aspectos que a gente estava falando é que todos os conteúdos, né, até é legal, assim, tem essa estética divertida, super colorida e tal, tu entra, tem vários conteúdos sobre o Lula, tem tipo figurinhas, tem uns memes, tem uns vídeos e tal, mas é curioso, porque todos os conteúdos são sobre o Lula, nenhum conteúdo é feito pelo Lula, ou é do Lula, que não dialoga com essa demanda que aparece, dessa transparência ou dessa fala direta, né? Tudo feito sobre o Lula. Então, tem aqui o conteúdo sobre o Lula. Mas não tem essa fala mais direta que a gente viu que tem sido uma das demandas desse público, que tem muito a ver com essa lógica experienciada, né? Na cultura de internet como um todo. E aí tem o jogo, né, do Boulos, da eleição de 2020, que era bem divertidinho, eu joguei, achei divertido. Tu tinha que conquistar ali vários bairros diferentes de São Paulo para tentar fazer a virada ali para o Boulos ganhar a eleição. Apesar, né, não funcionou, mas é um exemplo de uma gamificação ali de aspectos da campanha. E aqui era isso, era só alguns dados, assim, sobre essa questão para a gente conversar, espero que a gente possa conversar mais agora no momento do debate, né? Essas participações, então, né, com produtores de conteúdo e influenciadores têm esse potencial de gerar engajamento e levam esses candidatos a outros públicos. Tem esse fenômeno, né, do Ciro, que tem feito essas diversas tentativas de dialogar com um público mais jovem, né, de diversas formas, o React, o Ciro Games, e se ele está conseguindo dialogar com esse público, tem minhas dúvidas, mas ele está conseguindo dialogar com algum público, né, porque ele tem, desde o início de 2020, a gente tem um mapeamento de dados da FGV-DAP, que o canal dele tem um nível muito maior de interações do que qualquer um dos outros pré-candidatos, né, apesar dele ser, né, como eu falei, muito pouco representativo do ponto de vista das intenções de voto que existem até agora. E nas outras redes, né, também segundo dados da DAP desde o começo do ano, Bolsonaro segue liderando as interações no Instagram e no Twitter, e é seguido do Lula, que aí, né, tem a ver também um pouco com essas intenções de voto. Aí é isso, gente. Meus contatos aí. E obrigada. Desculpa se eu falei muito rápido, se eu falei demais. Que isso, Luísa. Nós que agradecemos aqui. Muito boa a sua... você falou, inclusive, eu estava falando com a Sueli aqui no privado, que você falou, fiz o que deu, e realmente eu fiz o que deu. Deu bastante coisa, né? Porque tem muita coisa para ser discutida. Já tem 2 perguntas aqui no chat que eu anotei. Nossa, é muita coisa assim para dialogar sobre. Muito obrigado mesmo pela excelente apresentação. Vou passar logo para a Sueli, então, para a gente economizar tempo, né? Novamente agradecendo, Sueli, demais pela participação. Eu e Zé, com certeza, também concordo que é muito importante a sua contribuição nesse diálogo, e vamos lá, fica à vontade. Estamos abertos. Vou começar pedindo desculpa por eu ter desligado a minha câmera enquanto a Luísa falava. Quem me conhece sabe que eu não consigo parar quieta, tá? Eu realmente não consigo parar quieta. Então, é muito complicado para mim quando alguém outro está falando, porque eu começo a me saracotear tanto na cadeira e eu perturbo quem está falando. Então, eu desliguei a câmera por causa disso. Desculpa, Luísa, mas tenho a certeza que foi para o seu bem. E gostaria de dizer para o Ivan que eu sou tão boa de coisas online até hoje, hein? Com todas as aulas que eu já dei, quanto o Ciro jogando, né? Porque você me mandou mensagem na privada e eu não vi. Então, eu sou muito, absolutamente cringe revelação do momento de que eu não viva, né? Mas tudo bem, eu não vou fazer bonitão assim que nem a Luísa, não esperem de mim a apresentação com esses dados maravilhosos que a Luísa trouxe. Eu vou trazer muito mais
por onde andam os meus pensamentos agora, inclusive dando uma pista do que eu até tinha chegado a conversar, como eu estou marcando aqui, porque eu também não vou conseguir ver o chat, que eu tinha chegado a conversar com o Ivan e com o Messias sobre o que trazer, de trazer um pouco da continuidade daquilo que eu falei na apresentação no final da DIGRA do ano passado, né, da DIGRA Brasil, sobre que eu já estava entrando nessa coisa dos games e desinformação e tal naquele momento. Eu também não esperava absolutamente que neste momento da minha vida, né, a hora que eu falei, não, agora eu vou voltar para os games, e eu não saio mais dos games, de repente eu estou fazendo um negócio que está me levando, digamos assim, de volta para quando eu fazia uma pesquisa mais ampla em termos de mídias digitais, né? Porque é muito difícil separar depois da entrada, do tipo de entrada que eu faço nessa questão dos games com a desinformação, vai ficando cada vez mais difícil separar o que é especificamente jogo e o que é já do âmbito do lúdico, né? Então, a Luísa usou uma expressão que é muito isso, assim, as pessoas buscam conteúdos divertidos, ela falou da brincadeira política, né? Da expectativa de brincadeira política. Eu tenho encontrado exatamente isso várias vezes, né? Quando eu estou procurando ali o que está sendo feito, e acaba ficando muito difícil separar o que é game de outras formas lúdicas. Então, vocês vão ver que eu vou começar falando em game estrito sensu, dali a pouco eu estou falando uma coisa que já talvez não classificasse tanto, já começa a discutir ali, mas isso aí classifica como um game, aí isso volta para o game, quer dizer, é muito difícil traçar esse caminho entre as questões do lúdico, né? Mas eu falei, recuperando só um pouquinho para quem não estava lá, eu falei lá na DIGRA do ano passado, que uma coisa que me perturba muito é que quando a gente fala em jogos e política no Brasil, a gente imediatamente pensa nessa excrescência aqui, né? Esse joguinho horroroso, que acho que muita gente conhece, quem não conhece eu não recomendo, é péssimo, tá? E que a gente volta a falar nele, né? Estou eu aqui falando nele. É um jogo bom? Não, né? É uma coisa criativa? Não, né? É uma ideia inteligente? Eu sou obrigada a dizer que é discutível, porque, né, a gente continua falando nesse negócio, ele foi feito para campanhas de 2018, a gente continua falando nele, a gente continua escrevendo sobre ele, estou eu aqui mostrando ele, dando visibilidade, quer dizer, tem alguma coisa aí, né, que a gente está dando cada vez mais visibilidade, a gente volta nisso, então, de alguma forma, o Falcão e alguém, que eu não lembro quem foi, acho que estão levando isso, inclusive, para a DIGRA internacional esse ano, então é assim, a gente volta para isso, então não dá para dizer isso aqui é uma péssima ideia, tá? Porque a ideia é ganhar visibilidade e a gente está ganhando, né? E aí, o fato não é que se a gente não fizesse isso, esse jogo não teria visibilidade, tá? Então não adianta a gente dizer assim, então eu não vou falar nisso e isso vai sumir, né? Por quê? Porque esse é o mesmo problema que a gente tem com várias outras coisas sobre a desinformação e com várias outras coisas na internet, que é a trollagem, né? O problema não é que a gente está engajando, que a gente está dando visibilidade. O problema é que a gente está engajando do modo como foi pensado para a gente engajar, né? Que é o tal da trollagem. Então, a trollagem não vem daquele troll da pontezinha, eu tenho um artigo em que eu menciono isso, vem dessa técnica de pesca, que finalmente eu achei uma figurinha que os caras vão passando ali, e a isca vai indo e você pega um atum, um salmão, eu tinha até uma figura, um videozinho que eu ia trazer para vocês, do salmão sendo fisgado, que é bem desagradável, então eu não trouxe, mas que é a gente caindo, né? E caiu o quê? A gente sabe que estão trollando. A gente sabe que tem um anzol dentro daquela isca, né? Só que, assim, não adianta a gente também fingir que não viu, né? O que me perturba, então, é como é que eu, com essa isca, escapo desse anzol ao mesmo tempo? Como é que eu consigo pegar essas iscas que estão colocando e ao invés de alimentar o troll, de novo me oferecendo como salmão para o sacrifício, conseguir virar o jogo em cima dele sem eu deixar de engajar com as coisas que são divertidas, são engraçadas. Gente, é legal falar, pô, que jogo porcaria, como eu detesto esse jogo. É bacana, entendeu? Então, assim, como é que a gente faz? E também, como eu disse, não adianta a gente só ignorar, né? Então, o que eu estou tentando fazer, na verdade, é pegar o anzol e tentar jogar o monstro do mar para cima do barquinho deles, né? E essa ideia do monstro do mar, quando eu estava pensando, ela me veio muito no caso, a ideia do Leviatã do Hobbes mesmo, sabe? A gente está falando de um Estado autoritário, de pessoas que estão pregando aí uma determinada maneira de controle e tal, e a gente
está falando, não, eu quero pegar exatamente o que eles estão propondo e dizer, então, sabe, não vou brincar com você, né? Não vou fazer o que você quer. E aí a questão fica, bom, como é que faz isso, né? Eu não sei, se eu soubesse, eu estava vendo essa ideia para o político de minha preferência. No entanto, acho que eu passo para como é que a gente faz para aprender isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que compreender é que isca é essa que estão nos jogando. Isso aí, fora da questão dos jogos, a área da comunicação tem explorado muito, né? A gente tem muito trabalho sobre desinformação. Botei aí só alguns para ficar bonitinho no slide, mas enfim, a gente tem muita coisa trabalhando, sobretudo, entre a disputa entre desinformação e informação, informação sendo, entre 200 mil aspas, o bom jornalismo, né? E também trabalho sobre circulação e disseminação dessa desinformação nas redes sociais. Vai ter bastante coisa muito legal circulando na área da comunicação já há algum tempo. Então, a gente está sabendo da desinformação como não jornalismo, a gente está sabendo de como é que ela circula nas redes sociais, e o que eu tenho me dedicado um pouco mais é de como está essa relação da desinformação com a mídia de entretenimento em geral. Quer dizer, como eu disse lá no começo, eu tive que sair um pouquinho dos jogos, estritamente, e avançar um pouquinho para a mídia de entretenimento em geral, até porque é todo um sistema ecológico que a gente não consegue se separar e falar, não, isso aqui é o jogo do Sweet Tooth, mas eu não vou falar da série, entendeu? É impossível, não vou falar do quadrinho, né? Mas para tentar, então, entender como é que está indo essa relação, eu fui avançando, né, em direção ao que estão fazendo as pessoas que estão levando essas coisas adiante, né? E aí eu fui entrar realmente no âmbito do pessoal da desinformação, né? E devo dizer, assim, é uma experiência única, né? Essas coisas que eu tenho na tela são todas coisas que eu tirei muito recentemente. Recentemente é um ano e meio no máximo, né? Direto de Telegram, grupos do Telegram, grupos do WhatsApp e tal, e são coisas que estão aí, quer dizer, estão falando de vacina contra a Covid, estão falando de coisas assim, porque são coisas realmente que estão rolando nesse momento e que tem um diálogo muito próximo, essas são muito evidentes, né? São muito próximos com a mídia de entretenimento. E aí eu comecei a procurar nesse diálogo todo também o que acontecia. E, é claro, existe um caso de cruzamento entre desinformação e jogo estrito sensu, que está muito famoso, que não é o bolsomito, né, que é o caso do QAnon, né? O QAnon foi comentado há um tempo atrás, principalmente se popularizou depois que saiu num artigo da Wired em setembro de 2020, que o QAnon seguiu passo a passo o desenrolar, os caminhos de um ARG, né? Um Alternate Reality Game. Ele montou, né? Tá tudo montado como um ARG e as pessoas foram literalmente jogando, né? E isso já vinha sendo, na verdade, desenvolvido, a gente vai perceber em trabalhos de game design, pessoas analisando o próprio QAnon, mostrando que antes, né, já tinham feito outras tentativas. Então, quer dizer, você tem game designers atrás disso, com toda certeza, né? Então, teve um Anon do FBI, teve um Anon da CIA, né, e que não deram certo, mas assim, é claro, até um jogo desse emplacar, você faz várias tentativas, né, e eles são todos muito semelhantes, então eles vão tentando colocar, né, essa construção. E em que sentido que o QAnon era um ARG ou até mesmo um jogo, né? A primeira ideia do QAnon era essa, né, o Q lá, a figura secreta, ia jogando pistazinhas, né, sobre o estado profundo, e as pessoas iam ter que decifrar essas pistas para descobrir o que ia acontecer. A gente sabe, é uma porcaria que deu isso, né? A ideia toda do que é construído aí, quando a gente começa a pensar, assim, eu posso achar o que eu quiser, tá? Mas quando eu começo a pensar nessa ideia, quando eu começo a ver o que é construído com ela, é assim, o típico discurso da mídia de entretenimento. Então, eu tenho o que o QAnon vai falar lá do estado profundo, eu tenho uma aliança de poderosos que fica nas sombras e realmente manda no mundo. A diferença é que as figuras dessa liga dos malvados aí é o George Soros, é o Bill Gates, é o Barack Obama, né? Porque a construção é uma construção narrativa de vilões escondidos, então muito típica. Né? E que todos nós conhecemos a partir da mídia de entretenimento. Isso
é o que está me interessando em especial, assim. Então, eu tenho uma estratégia, uma mecânica de jogo e uma narrativa muito típica também. Então, é assim, uma coisa que eu tenho que ir atrás. E essa história toda, evidentemente, ela já aterrissou no Brasil, né? Então, já tem aqui, todo mundo é viciado em adenocromo, e quando aparece lá o Q, a letra 17 do alfabeto, hoje eu estava lendo no Twitter algumas pessoas discutindo, né? Não é legal ficar falando que esse ano o número do Bolsonaro é 17, a gente não deve criar desinformação, a gente tem que ter ética e tal, não sei o quê. Não é o do Bolsonaro, mas é o do Q, gente, né? Então, assim, o Bolsonaro teve uma sorte nesse momento de o número dele ter sido o número do Q em um determinado momento, e 17 significa envolvimento militar. Isso aí é tudo, eu não traduzi, não, isso aí é tudo pego em português, isso é tudo deste ano, aliás, essas mensagens que vocês estão vendo na tela são deste ano. Né? Então, os caras vão falando e vão trazendo para o Brasil. Vocês veem que começa com a ilha do Epstein aqui do lado, e aí eles falam, pô, na guerra da Ucrânia, por que na Ucrânia tem que destruir tudo, mas no Epstein não teve? E o cara de baixo já fala, mas espera aí, faz 37 anos que o Brasil está assim. Gente, para, sabe o que esses caras estão falando? Que a ilha do Epstein, mas o Brasil, mas não sei o quê. E a discussão, quando a gente vai acompanhando esses grupos, ela está entre o adenocromo é feito só a partir de criancinhas torturadas ou eu também consigo fazer adenocromo sintético? Todas as pessoas dessas elites malvadas, elas são todas viciadas em adenocromo ou algumas são só pedófilas e querem as criancinhas para sexo? Sabe assim, é uma coisa muito doida, porque você vai vendo essa construção ficcional sendo usada de uma forma a construir realmente um universo que, para mim, quando eu estou olhando ali, eu estou me divertindo, achando engraçado, porque para mim ele está sendo ficcional e eu estou acompanhando ele como um universo ficcional, tá? Mas conforme a gente vai caminhando nisso, a gente vai vendo que vai se trazendo figuras da política brasileira agora, né? Depois de trazer o Barack Obama, não sei quem, se começa a trazer as figuras da política brasileira e daqui a pouco esses cruzamentos estão sendo feitos também. Então você tem toda uma coisa que daqui a pouco você vai ter, assim, vai passar de, o esquema lula-petista dos ditadores genocidas, e daqui a pouco você tem rapidamente, assim, não, mas na elite do adenocromo tem a Dilma, porque, sei lá, é um negócio muito, muito fácil fazer essa passagem. E aí eu comecei realmente a refletir sobre como se fazem essas passagens, né? Porque tem algumas coisas, assim, que são interessantes, né? Quer dizer, assim, a teoria da conspiração que está atrás do QAnon, essa teoria da conspiração tem uma elite que está fazendo coisas terríveis com a humanidade e tal, é uma teoria da conspiração como qualquer outra, tá? Então, eu comecei a pensar nas teorias da conspiração. E aí, pensando em teorias da conspiração, por exemplo, a gente tem essa dos reptilianos, que é bem famosa, né? A Elizabeth sai com o olho meio machucado, já virou reptiliana só por isso. A gente tem outra teoria da conspiração famosa, que é essa dos clones, né? Então, assim, na verdade, não são, as celebridades são todas clonadas e são repetidamente colocadas no mundo, por isso que tem tudo a mesma cara. A gente vai ter como teoria da conspiração ou não, a ideia da fakeada, né? Facada, ou foi fake ou não foi fake. Você tem uma contra-teoria da conspiração, esse é um momento bem interessante na história do Brasil, que você tem duas versões, e uma delas vai ser teoria da conspiração no sentido que a gente usa isso como um sentido negativo, né? E a outra vai ser a construção verdadeira disso, mas nas duas você tem grupos poderosos que estão reunidos fazendo uma coisa para os outros não saberem. Você vai ter, recentemente passou aí na Rede Globo, tal, teve o negócio do caso Evandro, que era a história das bruxas de Guaratuba, né? E aí a gente para e fala assim, não, peraí, né? Tinha uma conspiração, né, que não era a conspiração das bruxas que estavam roubando criancinha para fazer sacrifício, mas tinha conspiração lá por trás do caso Evandro, né? Tenha ou não tenha sido verdadeira, falso, Bolsonaro tenha se machucado mais, menos, não importa, né? Tem alguém conspirando por trás de um candidato à presidência levar uma facada, independente dela ser verdadeira ou falsa. Então, assim, o problema de lidar com teorias da conspiração, e essa é uma das constatações mais dolorosas nas quais eu cheguei, é que conspirações existem, né? E aí a gente cai num problema muito sério, que é o seguinte, como é que eu separo o que é a conspiração verdadeira do que é a conspiração falsa? Então, para esses caras aí do 6 de janeiro do ano passado, a conspiração verdadeira é aquela no qual o Trump é o herói que é o único capaz de deter o Estado profundo,
né? E só quem tem credibilidade para negar isso é ele mesmo, ele não vai negar, né? Porque para ele é uma vantagem não negar. Para mim, que acho que isso é uma bobagem, tá? É tudo uma besteira, tá? Então, assim, não, isso aí devia ser uma coisa, enfim, de ficção, dava um bom filme e tal, mas não é verdadeiro. Quando a gente entra nesse confronto, nesse conflito dessa maneira e entra com a cabeça, digamos assim, mais preparada para enfrentar determinados problemas, a gente acaba caindo numa coisa que os teóricos das teorias da conspiração, o que transforma eles quase em metateóricos da conspiração, né? Porque é o cara que está teorizando sobre teorias da conspiração, vai começar a falar das epistemologias alternativas, das diferentes versões da realidade nas quais as coisas estão funcionando, que as pessoas estão aceitando como versões, e que se a gente continuar trabalhando com isso, dizendo, olha, isso aqui é uma bobagem, fenomenal, gente, olha que bando de patetas, mas o que eu acredito não é patético para ninguém, a gente não vai conseguir avançar. Né? A gente tem que começar a enfrentar o fato de que saímos do momento em que teoria da conspiração era um negócio que ficava nas franjas, e por uma série de razões que não vem ao caso discutir agora, a gente está vendo esse tipo de narrativa, esse tipo de história, esse tipo, eu direi, de mundo ficcional, que é muito próximo dos mundos ficcionais de entretenimento, dialogando muito de perto, né, com versões que a gente considera verdadeiras ou não. Então, você não vai conseguir entrar num grupo em que impera a ideia das criancinhas roubadas para fazer adenocromo e ficar falando que não, ninguém sequestrou crianças para adenocromo. E assim, é uma discussão inútil, né? Por quê? Porque não se trata propriamente de falar, é como quando a gente falava em construção social da realidade, ou construção midiática da realidade, como eu cheguei a pensar. Tá? É o fato de que todos nós temos conjuntos de crença, visões de mundo, e para algumas pessoas, assim, eu posso não ter disco voador, né, e ursal, mas o florais de bar a pessoa usa. Florais de bar eu não uso, mas eu uso kit Covid. Não, kit Covid eu também não uso, nem ursal, nem florais de bar, mas eu leio meu horóscopo. E quando a gente começa a fazer isso, e quando a gente começa a entrar nessa linha, assim, rapidamente a gente vê o tamanho que isso alcança, né? Recentemente teve uma discussão sobre o extremo positivismo da Natália Pasternak nas redes sociais, que foi muito interessante, porque é muito engraçado como as pessoas começam defendendo ela, e aí, em um determinado momento, as pessoas falam, não, mas isso aqui que ela falou de homeopatia, não. Não, mas a acupuntura não sei o quê. Quer dizer, você começa a ver como para cada pessoa, quando toca no ponto da visão de mundo dela, naquele ponto em que ela está convencida, ela fala, não, mas agora a Natália passou dos limites. E isso vai acontecer com várias versões de mundo, com várias versões da realidade. Eu não estou falando, tá? Que então é tudo verdadeiro igual. Eu estou falando, bom, como é que a gente disputa essas narrativas, né? Sabendo que é dessas maneiras que elas se colocam, né? Então, como é que o Anon, por exemplo, funcionava? Ele pegava uma narrativa dessas, ele ia largando as pistas desse universo, e porque as pessoas encontravam essas pistas elas mesmas, elas tinham essa sensação de que elas estavam realmente descobrindo, aprendendo. Então, ali numa das imagens, você sabe quanto a gente estuda, esse é um grupo que eu tenho acompanhado, eu já fui expulsa desse grupo, sei lá quantas vezes eu abro a boca tentando agradar e desagrado, porque é muito claro que eu estou em outra realidade ali, epistemologias alternativas mesmo. As pessoas estudam, né? E o que elas estão chamando de estudar não é o que eu chamo de estudar. O que elas estão chamando de pesquisar não é o que eu chamo de pesquisar. Mas o que eu chamo de estudar e pesquisar, elas não têm respeito, assim como eu não tenho, né? Então, assim, o diálogo, ele é impossível, e eu não estou dizendo, então a ciência deve aceitar o que essas pessoas estão falando, ou aquelas pessoas estão falando. Dizendo, olha, a gente tem um problema muito sério aqui, de uma crise epistemológica violenta, que a gente sabe que é uma crise institucional, que a gente sabe que é uma crise que está instalada em várias esferas, em várias escalas, e uma das coisas que é muito poderosa aqui é justamente o fato de que as pessoas estão descobrindo sozinhas. Então, você tem a sensação que são coisas que você aprendeu com a sua experiência de vida, no seu caminho, na sua trajetória. Né? E a gente precisa aprender a lançar mão disso. Para mim, essas histórias todas aí das contas bancárias, do anticristo, do não sei o que, é tudo muito fraquinho, é tudo muito, né, muito frágil, né? Mas, enfim,
para os membros do grupo, para quem está resolvendo essa charada, o momento que você resolve a charada, ela se torna muito poderosa para você. É uma experiência, digamos assim, empírica, uma experiência de como você saiu na rua e, sabe, você saiu na rua e viu um gato comendo passarinho. E é assim que você aprendeu que gatos comem passarinho, sabe? Isso é inesquecível, né? E uma das coisas que isso vai fazer é apelar para algumas sensações muito fortes que a gente tem. Então, uma coisa que eu mencionei na Digra Brasil era o quanto esses jogos usam da apofenia, né? A apofenia sendo o uso dessa tendência que a gente tem a encontrar padrões, a gente se diverte encontrando padrões, porque a gente encontra os padrões. Quando esses padrões nos revelam algo, a gente confia muito nesses padrões. Tem muitos jogos lançando mão dessa ideia, desse nosso talento para encontrar padrões e da ideia de que encontrar padrões difíceis dá uma satisfação, tá? Então, a gente vai ter esses padrões todos que a gente vai encontrar, só que essas estratégias, tipo o QAnon e ARGAS em geral, né, enfrentam um outro tipo de problema, né? Eu diria que tudo quanto é design de jogos tem esse problema, que é o problema de as pessoas encontrarem padrão onde não tem. Então, eu botei essa tela aí, porque esse é o pior momento da minha vida, acho que eu nunca passei tanto tempo num lugar quanto nesta caverna no The Solus Project, porque eu via padrão em tudo quanto é canto, né? Então, eu ficava indo para o lado errado. Eu sei que tem um lugar ali que diz vetor para andar para frente, tá, pessoal? Mas eu não sou capaz de andar para frente em jogo. E vocês vejam que ele manda comer da pedra, né? Então, assim, era uma coisa que eu fiquei dias e dias, eu voltava, eu caminhava e tal. Por quê? Né? Porque eu ficava encontrando padrões que não estavam. Então, eu ficava, assim, 3 horas na frente de uma parede, que eu tinha certeza que eu tinha que apertar botõezinhos, e não tinha botãozinho nenhum, né? Então, assim, a apofenia, que geralmente é um problemão para o game designer, nem todo jogador é obsessivo que nem eu, e fica ali até descobrir que não tinha padrão nenhum, a maioria vai falar, pô, esse jogo é muito chato, vai embora, né? Para quem está desenhando esse tipo de coisa ao mesmo tempo ali, e quem está conduzindo uma coisa que não é um ARG, é uma teoria da conspiração, é um QAnon, isso se lança como uma vantagem, né? Então, eles lançam mão dessa vantagem e vão usando essas apofenias para pegar assim, eu solto uma coisa, eu nem tenho a versão, vejam como isso funciona na desinformação em geral, tá? Não é uma coisa só de jogo. Eu solto uma ideia e vejo qual cola, tá? E colou a ideia de que nós vivemos num mundo tridimensional, tá? Nessa mensagem aí inclui isso, nós vivemos todos num mundo tridimensional, mas as pessoas mais avançadas que nós já estão na 5ª dimensão, e elas têm que nos aturar, porque nós somos pessoas tridimensionais, é por isso que a gente é burrinho. Esse é o espírito dessa mensagem. Agora, vocês vejam que, além de que tem isso aí, que alguém soltou essa história colou com algumas pessoas, e as pessoas levaram essa história adiante. Quem levou essa história adiante do jeito certo, ganha um feedback e vai conseguindo ganhar capital social, eu diria também, né? Então, você vai ter lá, essas pessoas que ele está chamando de maravilhosas leoas de Sananda, na verdade, elas são as líderes desse grupo. E elas são pessoas que vão buscar informações e tal, fazem um trabalho de curadoria, né? E aí o cara vem falar que ele mata um reptiliano por dia, que espera que os felinos de Sirius mandem força e tal, não sei o que, eu tô achando isso aí tudo muito doido, mas toda essa construção que a gente vê nessa mensagem, nos replies, as pessoas vão recuperar uma ou outra coisinha dessa construção. Então, assim, essa pessoa que mandou essa mensagem, eu não vejo ela conquistar um respeito muito grande no grupo, virar uma liderança muito forte no grupo, mas eu vejo as pessoas que vão lá e filtram o que é que colou conseguir fazer isso, né? Então, a gente vai começar a ver as pessoas emergerem lideranças, né? Novas lideranças dentro desses grupos. E essas lideranças, elas têm um poder imenso, têm uma força muito grande, porque elas não têm só o capital social de serem lideranças, elas são lideranças em cima de uma construção de verdade que elas estão dominando completamente, elas estão e sabendo brilhantemente que não adianta eu falar assim, eu vou dizer que não existe Ucrânia, porque isso não vai colar. Elas ficam esperando o que virá das pessoas para pegar essa construção e fazer, quer dizer, assim, é game design em tempo real, na sua melhor qualidade. Quem chegar, então, nessas melhores histórias, tal, vai virar uma figura canônica, vai virar uma coisa oficial, e a gente tem, por exemplo, esse exemplo aí, né, o cara que é típico, né, os caras se acham, assim,
os caras estão fazendo cosplay, né? O cara fala, eu sou o cara que vai ser o xamã, eu sou o cara que, nossa, agora eu sou um viking, agora eu sou não sei quem. Daí o cara, um é o viking do Capitólio e o outro é o viking do Capitólio da Lapa, entendeu? É um negócio assim, os caras vão fazendo isso de passagem, né? Eu não consigo ver essa figura do cara da manifestação com o sósia do cara do Capitólio sem lembrar do Vira-Lata Caramelo, né? Assim, tá todo mundo fazendo cosplay, sabe? E aí é muito chato a gente admitir isso, mas assim como eu gosto de entrar lá no Valhalla e ficar, eu sou o viking, eu vou dar porrada em todo mundo, eu também acho engraçado o cara se vestir desse jeito, sabe? E assim, eu não iria me vestir de cosplay de viking do Capitólio verde e amarelo, porque eu sei tudo que está por trás disso, mas assim, gente, botar uma roupa engraçada, sair, me pintar desse jeito, pô, é divertido, sabe? A gente não pode jogar fora esse fato de que essas coisas são divertidas. Então, assim, essas pessoas, às vezes, não estão no perfil do gamer, elas não são jovens, elas não têm nada a ver com aquele perfil do qual a Luísa falava, e de repente elas descobrem uma coisa muito próxima dos jogos, que as entretém muito, que as diverte muito, e que elas começam a se engajar, porque elas não vão ter digamos assim, o estigma de ouvirem que elas estão falando de jogos. Eu vou dar uma aceleradinha, senão meu tempo vai acabar. Só 5 minutinhos ainda, Sueli. Pode Eu ir com calma. estava aqui de olho. Mas eu vou voltar um pouquinho lá na Digra. Eu falei, né, que até pouco tempo a gente estava indo chorar no cantinho, né? Daí veio toda essa coisa da CPI, que a gente foi buscar. Então, eu falei na Digra, né, de como na CPI a gente tinha um grupo que funcionou muito desse jeito, né, para buscar fatos e tal, e dar um apoio ali para o pessoal durante a CPI. Que a gente dizia assim, tá, mas essas pessoas estavam buscando fatos reais. Gente, fatos reais para nós, tá? Para algumas outras pessoas, a gente estava inventando, a gente estava pegando coisas que eram fake, enfim. Então, assim, a gente tem que lembrar, o mais difícil para mim de fazer esse tipo de pesquisa tem sido a passar a respeitar o fato de que para outras pessoas o que elas estão acreditando vale. Eu não estou dizendo que eu passo a acreditar no que elas estão falando, não estou dizendo que eu passo a achar que o que elas estão falando é válido, mas eu passo a entender por que para elas aquilo ali vale. Isso é muito forte, tá? E a gente vai pensar em coisas também que eu começo a ver que estão pegando, digamos assim, os adultos, não os jovens, né? Coisas tipo Medo e Delírio em Brasília. A gente não escuta Medo e Delírio em Brasília porque é o podcast de notícias mais informativo do Brasil. A gente escuta Medo e Delírio em Brasília porque ele tem exatamente os mesmos fatores, né? Ele faz a gente rir, ele dá um sentido de diversão e, ao mesmo tempo, dá um sentido de grupo, né? Por isso que você tem a coisa do passar raiva junto deles, é muito bem sacado, né? E aí vocês já devem ter visto isso acontecer em rede social, que alguém fala alguma coisa e usa um bordão dele em Brasília, e os outros vão usando outros bordões também, né? E criando esse sentido de comunidade, muito de comunidade lúdica. Você acaba criando todo um espírito, e isso aí é muito interessante. Você vai perguntar para essas pessoas, vocês jogam? E elas falam, não, eu nem gosto de jogo. Né? E aí você vai ver, tem os mesmos fatores de lúdico e vários fatores semelhantes, né, de construção do lúdico. Eu não estou dizendo, nesse sentido, que a gente deve começar a pensar, vamos fazer um ARG, eu sou ótima a pensar essas bobagens, tá? Então, assim, vamos fazer um ARG em que se usa hidroxicloroquina para fazer adenocromo, ou vamos fazer um ARG que, sabe, eu vou fazer com a hidroxicloroquina um gás que alimenta os reptilianos, e quem é reptiliano é o Bolsonaro, porque não sei o quê. Eu bati Bolsonaro reptiliano no Google e já veio, tá? Tá aí o Bolsonaro reptiliano. Então, assim, é uma coisa que vem muito fácil, é uma coisa que já está aí, já está se oferecendo, né? E a gente encontra com muita facilidade. Mas a gente pode fazer piada. E aí que vem a ideia que a Luísa falou da brincadeira política, sabe? A gente não está sabendo usar essa brincadeira política virando o jogo da epistemologia alheia, tipo dizer assim, olha, quem fica com o nariz para fora da máscara é porque é clone. O cara é clone e os clonados não conseguem respirar. Aí você fala, não, mas não é, então põe a máscara, vê se você não consegue respirar. Eu consigo, então o Queiroga é clone, entendeu? A gente não faz esse tipo de piada, né? E eu, como piada, não estou falando vamos fazer como fake news, como desinformação. A gente não brinca com isso. E eu estou cada vez mais com dúvida se a gente não deve passar a brincar, se a gente não deve realmente passar a entender isso como uma coisa para brincar. E para vocês verem onde chega o nível da brincadeira, eu trouxe um momento aqui de Chernobyl, domingo passado, anteontem.
Só que eu acho que veio sem áudio, Vocês pelo menos ouviram o aqui para som? mim. Está sem áudio, né? Eu botei aqui para ir com o som, mas ele não foi. Deixa eu tentar de novo. O Zoom é meio chatinho O Zoom é com áudio. chatinho, né? Meio elogio, ele é bem chato com áudio. Mas eu, prudentemente, né, eu tenho aqui um slide com a legenda depois. Deixa eu só mostrar para vocês a moça, porque vejam que essa senhora não é o perfil gamer que a Luísa vinha falando antes, né? Inclusive, eu sempre brinco que eu tenho cara de bolsonarista. É uma pessoa de minha idade, ela deve ter mais ou menos a minha idade, é uma pessoa muito do meu perfil, que se você falar que jogo você joga, ela fala nenhum. Mas você não jogava Candy Crush, ela nega. Se você falar até que Candy Crush é jogo, ela vai tentar negar, porque assim, não é legal ser gamer, né? E o que ela está falando é isso aqui, com a maior confiança, por isso que eu trouxe esse momento para vocês verem, realmente ela está aos berros, né, falando que está nessa legenda aqui, que ela está muito feliz, porque ela encontrou nesta manifestação um monte dos irmãos galácticos. Os irmãos galácticos são maravilhosos, estão lutando junto com a nossa pátria, os nossos irmãos galácticos. Então, assim, toda a coisa do Bolsonaro, do mito, do não sei o que e tal, para esse universo, tem a ver com os irmãos galácticos. Esse é um grupo de pessoas ligadas em extraterrestres e tal, e os extraterrestres estão vindo ajudar a Terra a se libertar da elite do adenocromo, e cada hora essa elite faz uma coisa, conforme convença, na verdade, né? Então, assim, é muito interessante a gente perceber como isso vai a um determinado momento, e a gente não está sabendo pegar isso e dizer para a pessoa, olha, tem falhas lógicas nesse seu raciocínio, e como é que a gente diz isso? Eu acho que a gente diz isso mostrando o lado engraçado disso, mostrando um outro lado. Não é tirar sarro dessa senhora porque ela acredita nisso, é pegar assim, gente, os irmãos galácticos vêm salvar o Brasil dos comunistas, sabe? Assim, como é que a gente não faz esse jogo? Mas assim, não é melhor a gente fazer para tirar sarro de quem acha isso, porque vão fazer para levar a sério. Então, assim, mais ou menos esse é o meu recado, sabe? Vão fazer para levar a sério. E quem vai fazer para levar a sério, na verdade, é quem está defendendo isso. Assim, o cara vai vir e vai falar, o Lula sabe, reptiliano. E quando a gente perceber, a gente não fez a brincadeira, e a brincadeira já foi feita contra nós e está sendo levada a sério. Então, assim, eu ando muito perturbada com onde está esse limite, e eu também não sei, entre o que a gente pode debochar, brincar, rir, e o que a gente tem que passar a levar a sério. Eu estou muito perturbada, acho que eu preciso começar a sair desses grupos antes que eu esteja lá no meio gritando, né, meus irmãos galácticos também vieram, então talvez seja a hora de eu parar e fazer outra coisa, tipo jogar um videogame, né, pessoal? Mas, enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês, e espero que vocês também não fiquem muito traumatizados com essas revelações direto ali da Bosominion Fera. Muito obrigado, Sueli. Gente, a gente tem, na verdade, 8 minutos, então eu vou fazer aqui uma pergunta que teve no chat, a outra, teve outra, na verdade, mas ela vai, infelizmente, se perder como Lágrimas na Chuva, né, para citar aí a grande referência. E eu vou resumir muito uma pergunta de Cleilton que ele fez para a Luísa, e eu vou fazer uma pergunta para a Sueli, se possível vocês responderem em 1 minuto e 20 segundos. Basicamente, o Cleilton pergunta, né? Ele fala de uma coisa que a gente já vem percebendo, assim, mais de forma intuitiva, que é essa perda do Bolsonaro do público gamer. Se eles realmente estão abandonando o barco, aí eu queria saber se você tem alguma opinião sobre isso, ou se não, se é uma espécie de pensamento desejante nosso, né? Que não necessariamente vai se concretizar, porque ele fala isso, né, na pergunta, será que o Bolsonaro agora já virou essa coisa do sistema e que os gamers querem a coisa fora do sistema, ou será que ele está conseguindo se manter como antissistema? E a pergunta para a Sueli, eu achei, assim, já na palestra da Digra, eu já achava genial essa associação entre a coisa da CPI, o lado do bem, entre aspas, e a busca das teorias de conspiração terraplanistas e bolsonaristas, extrema-direita, né? E eu fiquei perguntando se você falou, não é o caso da gente pensar num ARG, mas e eu falei, gente, o que não me atraía, por exemplo, a sair buscando documentos na CPI, etc. E eu pensei que a estética da teoria da conspiração, do terraplanismo, ela é muito
tem um imaginário muito forte, né? Uma coisa muito apelativa e é sedutora, né? Tanto é que você mesmo falou que a gente tem todas as nossas teorias da conspiração de estimação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se é isso que faltava, essa construção estética e do imaginário, assim, para atrair a gente um pouco mais. E se a gente chegar, tipo, 7h29, eu vou ter que entrar aqui obliterando toda a live, porque senão o pessoal do Intercom vai ficar bravo. Vamos lá. Vai lá, Luísa. Tá, vou tentar ser breve. Não sei se está abandonando ou não. Eu tinha sempre pensado um dado para falar, que agora acabei de me esquecer. Mas eu acho que eu não sei. Eu acho que uma coisa que talvez além dessa questão, porque acho que no contexto Bolsonaro tem agora, né? A gente sabe, enfim, tem todo esse governo, tudo que aconteceu, que é talvez, né, diferente do que é, se ele é uma figura establishment ou anti-establishment, não sei se existe uma debandada dele, assim, mas eu acho que talvez uma coisa que, quando a Sulita estava falando, que eu fiquei pensando que ele ainda faz bem, e eu acho que talvez nenhum político mais à esquerda consegue fazer, é a ideia de focar na comunidade, foco em construção de comunidade. E daí vou só trazer rapidamente um dado de um relatório que acho que tem muito a ver com isso, que tem a ver com o que a Sulita estava falando, do tipo, essas comunidades são como as nossas, entendeu? Elas fazem exatamente as mesmas coisas. Tem um relatório do Reino Unido sobre plataformas de game que são usadas para conteúdos extremistas. E aí eles analisam 4, Steam, Twitch, Discord, a outra me esqueci. E aí a Steam é a que mais tem no Reino Unido grupos extremistas de extrema-direita, e inclusive, assim, bem pesados. Mas o relatório aponta que esses grupos, eles não usam essas comunidades para cooptar, eles usam para fazer laços sociais, eles vão lá jogar que nem todas as outras comunidades usam. Então, o relatório conclui, essas comunidades extremistas, nesse espaço, eles usam que nem eu e você, que nem a comunidade que você tem. É exatamente a mesma coisa. Mas ali se fala sobre esses valores, como a gente fala sobre os nossos. E eu acho que esse é um fator que é primordial nesse âmbito de eleições e, enfim, né, de tudo mais. Agora eu vou dar tempo para a Sueli, que é essa questão da comunidade. Eu acho que o Bolsonaro ainda faz muito bem em relação à comunidade que ele tem. Então, eu não sei se ele está perdendo ou não. Espero que sim, vou torcer. A minha resposta, Ivan, eu diria assim, eu diria, há muito tempo, tá? A esquerda tem sido cada vez mais chata. A gente não sabe mais brincar. Né? Então, assim, isso é uma coisa que, sabe, a gente perdeu. Eu lembro lá na época da anistia ampla, geral, restrita, olha a idade que eu tenho, gente. Eu estava no movimento secundarista e minha mãe estava apavorada, porque ainda era, né, ditadura, e saia do movimento. E eu estava assim, mas eu quero. Sabe o que eu queria? Eu queria ir nas festas, eu não queria, sabe? Tudo que eu comecei a aprender sobre política ali. Mas o que eu queria fazer? Eu queria ir nas festas, eu queria dançar, e ali as coisas aconteciam. Então, assim, tem a coisa da comunidade, tem a coisa do lúdico. E quando a gente pega, por exemplo, na CPI, teve um momento, começou com, sei lá, 500 pessoas, acabou com 20, porque é um saco ficar pegando documento. Eu li não sei quantos artigos científicos, fazer análise, é chatíssimo de fazer, sabe? E às vezes dava aquela sensação assim, pô, eu estou trabalhando de graça, o assessor do senador ganha quanto para fazer isso? Né? E quem está fazendo sou eu aqui de graça. Assim, é uma sensação ruim. Eu acho que a gente não está sabendo, e eu acho que aí é porque a gente tem medo de passar os limites éticos, de brincar com a fantasia, é levar a coisa para a fantasia, sabe? É falar assim, então os reptilianos e os irmãos galácticos, a gente não está sabendo brincar com isso, porque a gente morre de medo, e a minha impressão é essa, de falar assim, não, agora eu estou soltando desinformação, agora estou debochando do outro que eu não devia. Estou imitando a direita, né? Estou imitando a direita. Eu acho que nessa hora, assim, a gente tem que descobrir onde está esse limite que a gente considera ético, com muita velocidade, para que a gente possa brincar também, para que a gente possa fazer uma festa que não é chata,
Porque hoje em dia a gente não tem mais essa festa legal, que o adolescente fala, não, eu vou, né, eu vou dizer para minha mãe que eu vou em outro lugar, mas eu estou indo aonde? Eu estou indo na festa do Partidão. Por quê? Porque é a melhor festa que tem, entendeu? Não era por nenhuma outra razão. E aí você começa, né, a se engajar politicamente, daqui a pouco você está na rua fazendo campanha, você está, mas por outros motivos, né? Porque você está... É bem aquilo que a Luísa falou antes também, né? As pessoas vão lá por outro motivo. Depois é que elas vão pensar. E também não estou falando em doutrinar ninguém, né? Eu estou falando em levar essa informação para as pessoas, né? E elas fazem com isso o que elas quiserem, porque eu sou radicalmente contra também pegar um monte de gente e falar, vocês têm que pensar assim, senão não vem na festa. Daí não pode também, né? Estraga a festa. Perfeito. A gente terminou no ponto aí. Vou passar logo para a Andrew e agradecer muito novamente, Luísa e Sueli, pelas falas sensacionais. Muito obrigado mesmo. Muito bem, eu também gostaria de agradecer em nome da Intercom, ao GP de Games, ao Ivan e ao Zé Messias, e especialmente as nossas convidadas. Tenho certeza que todo mundo aproveitou e aprendeu muito com as falas de vocês. Queria deixar registrado aqui só que na próxima quinta-feira, às 6 da tarde ou 6 da noite, a gente também vai ter a próxima live, que vai ser organizada pelo GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão, e a fala da quinta-feira vai ter o título, né, de Desinformação, Direitos Humanos e Liberdade de Expressão. As inscrições, elas estão abertas no site da Intercom, então quem tiver interesse na temática e quiser participar, é só acessar o nosso site para acompanhar. Essa live ela vai ser disponibilizada no YouTube daqui a alguns poucos dias, então quem quiser rever, para debater algum tema, se aprofundar da live, pode olhar. Além disso, ela vai ser transformada num podcast, né, no podcast Papo Com. Todas as lives dessa quarta temporada vão ser transformadas em episódios do Papo Com, que é um podcast produzido pelo grupo de pesquisa Praxis Jor, vinculado ao PPG-Com da Universidade Federal do Ceará. E pode ser acessado também os episódios pela plataforma do Spotify e outras plataformas. E, além disso, né, cada live dessa vai gerar um texto, né, para a publicação de um e-book. Então, os GPs participantes dessa temporada vão produzir um texto, né, a partir das discussões que foram realizadas, das boas discussões que foram realizadas aqui, e esse e-book vai ser lançado durante a Intercom, Congresso Presencial esse ano, na Universidade Federal da Paraíba. Então, em nome da Intercom, eu agradeço muito a participação de todos vocês, desejo uma ótima noite e espero revê-los na quinta-feira. Boa noite.